Filosofia não diz tudo, teologia também não, mas mesmo sem explicação, eu creio nele. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, dia da exaltação a Santa Cruz. Agora são 7h30, estamos aí começando mais uma Pílulas Catequéticas. Este nosso encontro, que nós temos essa oportunidade de, em poucos minutos, conversarmos um pouco sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Nesses tempos confusos de pandemia que a gente está aí vivendo, enfrentando, mas com a mesma coragem do Cristo. Acho que isso é importante a gente trazer dentro de nós, na nossa vida, justamente isso, essa coragem que vem do próprio Cristo. Então, quero deixar desde já meu abraço carinhoso a todos que estão aí nos acompanhando, tá? São diversas pessoas que aí no decorrer da caminhada estão em sintonia conosco, refletem, rezam junto de determinada forma e buscam um certo conhecimento. Afinal de contas, se a gente reserva esse espaço que nós temos, esses alguns minutos da segunda-feira, é justamente porque nós queremos aprofundar um pouco a nossa fé, queremos conhecer mais. E conhecer para quê? Para ficar preso na nossa mentalidade? Não. Para a gente poder, digamos, viver melhor a partir da fé que nós professamos. Então, um abraço carinhoso a todos. Muitas pessoas estão aí no YouTube neste momento, deixando já o seu abraço para a comunidade e tudo mais. Então, sintam-se também todos abraçados. E para a gente poder dar, digamos, abertura a este nosso encontro, algo que eu tenho feito nos últimos encontros, tenho falado um pouquinho sobre a questão do Evangelho do final de semana. Tá? Nós celebrávamos ainda ontem a nossa fé e na celebração da igreja nos era apresentado o projeto do perdão. O perdão enquanto sendo digamos, algo que vem realmente nos tornar cada vez mais humanos. Afinal de contas, só perdoamos porque nós somos humanos e, consequentemente, nós nos tornamos divinos também a partir do perdão que nós oferecemos. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Ou seja, posso contar nos dedos? Não, até 70 vezes 7 a resposta de Jesus, ou seja, não tem como se contar nos dedos. Isso significa que é preciso perdoar sempre. E conta aquela parábola que nós conversávamos ainda no final de semana, lá na igreja, aqui, né, na nossa matriz São Paulo Apóstolo, de um rei que foi acertar as contas com seus empregados, e de repente um empregado que devia uma imensa fortuna de 10.000 talentos. Isso significa o equivalente a mais ou menos 174 toneladas de ouro. Ou seja, não tem como se pagar essa quantia. O empregado devia ao patrão e ele pediu: Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei. O patrão, no caso o rei, ele faz diferente. Ele não dá um prazo, ele perdoa a dívida. E aí, lógico, depois daquela dívida perdoada, o empregado vai até o outro companheiro de caminho, o outro igual a ele que está devendo 100 moedas, e este pede: dá-me um prazo, eu vou pagar a dívida, mas ele não aceita este prazo e manda prender o colega, o companheiro. E aí nós vamos entendendo um pouco como que é a lógica de Deus, diferente das nossas lógicas humanas, em que nós temos essa dificuldade de perdoar, temos esse rancor, temos este ódio preso dentro de nós, temos esta mágoa que se faz presente na nossa vida. Vem Jesus e nos muda nesta lógica. É preciso ser humano. Quanto mais humanos nós formos, mais divinos nós seremos. Quanto mais próximos da proposta de Jesus, mais nós vamos, digamos assim, concretizar aquilo que nós chamamos de perdão na nossa vida. E aí está talvez uma das grandes lógicas que Deus apresenta para nós. Deus tem a capacidade de perdoar uma dívida de 174 toneladas de ouro, tá? E às vezes por mesquinharia nós guardamos tanto rancor, tanto ressentimento, e isso é o que nos foi apresentado neste final de semana. E hoje, meus irmãos, a nossa
a nossa lógica aqui do nosso encontro, é justamente a gente conversar um pouco sobre a humanidade de Jesus. E compreender nessa humanidade um pouco daquilo que nós buscamos na nossa vida. Afinal de contas, nós também somos humanos. E muitas das vezes nos perdemos no meio de tantas situações, tantas coisas da nossa vida. Queremos nos tornar tão altos, tão maiores, e vamos nos desumanizando. Uma das grandes dinâmicas da vida de Jesus, uma das grandes lógicas de compreendermos a encarnação, a vinda de Jesus a este mundo, é justamente a partir dessa lógica da humanidade. O que Jesus veio fazer no mundo? Veio nos tornar humanos, veio humanizar um mundo tão desumanizado, e que continua muitas vezes tão desumanizado também. Nós observamos aí tantas guerras, tanta maldade ainda presente no coração das pessoas. Estamos vivendo esse tempo de seca, né? Tantas queimadas por aí, tanta devastação da natureza, daquilo de tão bonito que Deus nos deu, nos criou, e nós destruímos, nós desumanizamos. Precisamos então aprender com essa humanidade de Jesus. E assim, meus irmãos, uma das coisas, então, nós vamos estar trabalhando durante esse tempo, este livro, tá? Que A Humanidade de Jesus, de José Castilho. E falando um pouquinho, então, sobre esta dinâmica, nós vamos começar, então, conversando sobre essa dinâmica do divino e humano. Já falamos um pouco sobre isso em outros encontros. Já que nós estamos trabalhando a vida de Jesus, falando um pouco sobre Jesus Cristo, nós já conversávamos sobre isso. O Jesus histórico e o Cristo da fé, o humano e o divino, que se entrelaçam. Não tem como a gente dividir em Jesus aquilo que é humano nele e aquilo que é divino nele. Afinal de contas, o seu lado mais divino reflete o seu lado mais humano. Quanto mais divino ele era, mais humano ele se mostrava. E aí nós vamos entendendo, então, que a humanidade é a melhor forma de buscar a Deus e de conquistar a Deus. E muitas das vezes nós trazemos uma das tentações do nosso caminho, é que nós colocamos, ao invés de colocar um ao lado do outro, divino e humano, nós colocamos o que é divino acima e o que é humano abaixo. Ainda mais, queremos o que é divino e para isso nós precisamos destruir aquilo que é humano, como se o divino nos importa mais do que aquilo que é humano. E aí nós caímos num grande erro, afinal de contas, nós não entendemos muito bem o que é o divino. Afinal de contas, nós somos humanos. A maior dificuldade do ser humano não é aceitar a divindade. O ser humano aceita a divindade. Eu creio em Deus, eu busco a Deus, a força da minha vida. O ser humano tem essa capacidade. Mas a maior dificuldade do ser humano é aceitar a humanidade. É aceitar o lado frágil. É aceitar, aí quando nós vamos lembrando dos fatos da Semana Santa, né, quando Jesus chega em Jerusalém, todos acolhem e pensam, este é o rei que vem restaurar Israel, que vem mudar tudo. E de repente ele se mostra humano, se mostra frágil. Daí as pessoas gritam, crucifica, crucifica. Afinal de contas, nós queremos alguém que seja divino, simplesmente. E não tiveram a capacidade, como muitas das vezes nós também não temos, de compreender que na humanidade é que a divindade vai se mostrando. Só encontramos a plenitude do divino à medida em que nos disponhamos a encontrar a plenitude do humano. Tá? E aí nós entramos numa outra lógica agora, que é uma grande contradição. Eu vou trazer aqui então uma charge. Essa charge é de Laerte, não sei se vocês já viram alguma vez essas charges. Antigamente, eu acho que na Folha de São Paulo, sempre apareciam essas charges. E aí é engraçado, interessante que o título é Deus, né? Então tem diversas charges em que o personagem é Deus e que ajuda a gente a compreender um pouquinho, a pensar e além um pouco, tá? Encrácia Tapajós apresentando-se para o juízo final. Dona Engrácia, a senhora jamais violou nenhum dos mandamentos, certo? Nenhum. Nem cometeu sequer um dos 7 pecados capitais em toda a vida. Sequer.
Então por que estou louco para mandar a senhora para o inferno? É interessante essa charge, porque, digamos, uma pessoa que traz a religiosidade dentro de si e práticas religiosas, e de repente, como se Deus olhasse, poxa vida, mas cumpre mandamentos, cumpre regras, cumpre normas, e por que eu estou doido para mandar para o inferno? Tá? Justamente porque a gente criou uma certa lógica na nossa vida em que a gente meio que contrapõe o que é religioso e o que é humano, tá? E aí nós nem estamos mais falando do divino e humano, estamos falando do lado religioso. A palavra religião significa o que religa, né? Religar. Religar, logicamente, a um transcendente que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas é importante a gente entender e compreender bem essa situação, porque quando a gente fala dessa questão do religioso e do humano, nós caímos em alguma contradição. Há pessoas tão religiosas e que são tão desumanas. Há pessoas que trazem a religiosidade à flor da pele, práticas religiosas, orações, novenas, terços, reflexões e tudo mais, mas na hora da prática age com tanta desumanidade, age com tanta avareza, tanto ódio guarda no coração, pessoas que são muito religiosas. Tá? Como entender essa contradição? Vamos voltar então à vida de Jesus Cristo e entender que na sua época também Jesus foi morto, cruelmente assassinado por pessoas religiosas. Pessoas que estavam agindo em nome de Deus para poder crucificar Jesus. E aí nós então entendemos essa grande contradição que se faz aí presente. Porque a grande tentação é justamente me colocar como um ser religioso que está acima daquele que é o ser humano. Então Jesus, para os religiosos da época, foi considerado um humano qualquer. E eles, enquanto agentes religiosos, tinham esta capacidade de, digamos, confrontar-se com aquele que é humano e se colocar acima, lógico, inclusive levando à morte, tá? Então nós estamos vivendo e percebemos já na vida de Jesus esse confronto e muitas das vezes precisamos nos perguntar: qual lado será que eu estou? Do lado daquele que é religioso ou do lado daquele que é humano? Será que eu tenho buscado a Deus simplesmente pelo lado religioso? Aqui eu coloco aspas para a gente não demonizar essa palavra, lógico, é uma palavra muito bonita e muito profunda, mas entender este religioso que eu estou dizendo aqui entre aspas, como aquele, vamos dizer, o cristão que cumpre regras, mas na hora de exercer a caridade, os dons maiores, trazem essa dificuldade grande. Na prática parecem perfeitos, tá? Na dinâmica em que todos olham e enxergam, vem a perfeição, mas na hora de viver a profundidade da fé, encontra-se essas grandes contradições. Nós não queremos ser religiosos, mas lembrar mais ainda de Jesus e de seu projeto de vida. Quanto mais seguirmos a Jesus, menos religiosos nós seremos, e sim mais humanos nós seremos. Quanto mais nós buscarmos conhecer a pessoa e o propósito de Jesus, mais humanizados nós estaremos, tá? E aí levando então para aquele evangelho do final de semana que nós falávamos agora há pouco, o que Jesus mexe na lógica das coisas? Para um religioso da época, existe uma forma de perdoar. A vingança, inclusive, era aceita pelos religiosos da época. A lei do olho por olho, dente por dente, tá? Se alguém te faz o mal, você faz o mal àquela pessoa também. É uma maneira de retribuição, é uma maneira de vingança. Isso era religiosamente aceito. Mas para Jesus, o processo de humanização é muito maior. Então, ao invés de você oferecer o mal ao outro, a vingança ao outro, você precisa oferecer o perdão. E entender também a lógica contrária. Eu erro, eu tenho que aprender a dar o braço a torcer e a pedir perdão também a quem nós ofendemos no decorrer de nossa vida. Tá? E então, continuando, nós vamos falar um pouco ainda hoje sobre o humano como ponto de partida. O ser humano é o ponto de partida de tudo, tá? E quando nós falamos de crenças religiosas, de Deus, falamos a partir da nossa condição humana, limitados.
e condicionados. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Inclusive, eu coloquei tudo em maiúsculo aqui. Ó. Humano. Humano é o ponto de partida. Não tem como eu falar de Deus a partir do divino. Eu falar de Deus a partir da religião é o que nós temos que tomar muito cuidado. Nós falamos a partir da humanidade. Lembrando que a humanidade é frágil. Lembrando que a humanidade é tendenciosa. Lembrando que a humanidade é limitada. E é assim que nós vamos conhecer a Deus, tá? Que nós vamos experimentar a Deus na nossa vida. Somos sempre seres humanos e não podemos nos esquecer disso. E quanto mais nós nos colocarmos diante de Deus como humanos, mais próximos daquilo que Ele mais próximos de conhecê-lo, nós estaremos. E sempre entendendo que nós vamos conhecer uma parte, não tudo, tá? Afinal de contas, nós estamos lidando aqui com Deus. Muitas vezes pensamos que nós somos mais do que os humanos, tá? Quando nós agimos como religiosos, nós corremos um sério risco, inclusive de discursos como as pessoas que são do mundo são ruins, nós que somos de Deus estamos elevados. Este é um dos grandes perigos, uma das grandes vaidades que nós trazemos na nossa vida. E precisamos aprender a controlar isso, justamente porque a nossa lógica é totalmente outra. Tá? Precisamos aprender, então, com a humanidade de Jesus, a nos tornarmos mais humanos. Uns se julgam com poderes divinos e gozam de direitos divinos, que os faz acima dos seres humanos. Uns se colocam, então, nessa dinâmica de que eu sou de Deus, eu estou acima. Eu tenho um lugar garantido para mim, eu tenho um lugar reservado para mim, e aquele que é o pecador, aquele que é o ruim, este daí, ele já está meio que condenado. Tá? Interessante quando a gente volta nos evangelhos, mais uma lição humanizante de Jesus, nós enxergamos aí algo muito bonito, tá? Quando Jesus chama a atenção dos fariseus, que eram pessoas muito religiosas de sua época, que iam à frente das sinagogas, rezavam, batiam no peito e falavam: eu te agradeço, Senhor, porque eu sou bom, eu não sou ruim igualzinho aquele pecador que está ali atrás. Isso às vezes a gente escuta essa história de Jesus contando e falamos: olha, como o fariseu é ruim. E às vezes nós estamos agindo da mesma maneira, como religiosos, e perdendo cada vez mais a dinâmica da humanidade. Para os que acreditam, as verdades religiosas, as verdades religiosas têm poder, tá? Diante das verdades profanas. Os poderes religiosos se sobrepõem aos poderes civis. Os religiosos têm uma dignidade maior que as demais pessoas. Assim, nós temos então que refletir bastante sobre isso, para que a gente não se coloque como seres religiosos. Mais uma vez, entendo essas aspas que eu tenho colocado, viu? A palavra religião, mais uma vez, eu digo algo muito bonito, mas muitas das vezes nós nos tornamos cumpridores de leis e normas religiosas, e isso cada vez nos desumaniza ao invés de nos humanizar. Assim como alguns grupos na época de Jesus, que Jesus tanto criticava, justamente porque eles deixaram de ser, digamos, humanos. Tá? E aqui nós vamos então entender o que significa ser humano nesse sentido. Nós temos aquilo que nós chamamos de transcendente. Não sei se todos já ouviram falar sobre essa palavra. Aquele que é transcendente, aquele que vai além, tá? Que está acima. Mas quando a gente fala sobre o transcendente, a gente não está falando apenas de um ser superior, mas aquele que pertence a uma ordem totalmente distinta, totalmente diferente daquilo que eu conheço. Então, como que nós vamos conhecer a Deus, sendo humanos e limitados como nós somos? Nós temos lampejos, fragmentos de Deus que nós vamos experimentando na nossa humanidade, mas é muito importante a gente sempre se colocar diante dessa questão. Deus é sempre um totalmente outro, totalmente além de tudo aquilo que eu imagino, de tudo aquilo que eu espero, de tudo aquilo que eu creio. Deus está além. Nós somos limitados diante desta verdade. Quem define a Deus está dizendo que o conhece, mas na verdade Deus é sempre mais. O que falamos sobre Deus vem da nossa realidade humana, que, conforme eu já disse, é frágil, é simples, erra.
as visões que nós trazemos de Deus. Nós falávamos, inclusive, né, sobre as imagens que nós fazemos de Jesus. Isso vem a partir da nossa experiência humana. Então, e até profundo isso, porque quando São Paulo diz que agora vejo em parte, mas um dia eu verei face a face. Isso é interessante a gente entender nessa lógica. A gente vê em partes, a gente vê ofuscado, a gente vê fragmentos. A gente experimenta uma coisa que é muito pequena de Deus, mas um dia nós esperamos encontrá-lo face a face. E assim nós conheceremos um pouco de quem ele é, afinal de contas ele vai continuar sendo o totalmente outro, e nós vamos nos conhecer em maior profundidade, quando chegar o nosso momento então da partida, do encontro com Deus. Enquanto isso, nós vamos convivendo com estes fragmentos de Deus na nossa vida. E aí, para a gente poder compreender de maneira mais concreta isso, nós voltamos lá nas Sagradas Escrituras. Ninguém jamais viu a Deus. Diz lá, João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Continuaremos não vendo a Deus. Conhecemos a Deus a partir da experiência de Jesus Cristo, e conforme também já lembrava em outros encontros, nós conhecemos Jesus a partir de experiências de apóstolos e de discípulos que colocaram por escrito a experiência que eles fizeram de Jesus. Então, a maneira como eu experimentei Jesus, eu coloco por escrito, está aqui a experiência com Jesus, mas o meu ponto de vista, a minha humanidade fragmentada, simples, limitada, mas vendo esses lampejos, percebendo esses lampejos. É preciso um dos grandes desafios que nós temos, recuperar a humanidade. Não perdermos de vista esta humanidade, que é algo tão importante para todos nós. Tá? Afinal de contas, nós somos humanos e não deixaremos de sê-lo. Não nos relacionamos com a realidade partindo do sagrado ou do divino. O sagrado é uma construção humana. O divino está sempre além do nosso alcance. Então nós não vamos nos relacionar com aquilo que é a realidade, tá? A partir do sagrado ou do divino, mas a partir do humano. A partir de quem nós somos. E é assim que Jesus veio e tocou em nossa vida. A partir de quem nós somos. Tá? Jesus chamou os seus discípulos. A gente hoje olha e fala assim, poxa vida, Pedro, cabeça dura muitas vezes. Pegamos os outros apóstolos, todos eles traziam limitações tão grandes. Pedro nega Jesus, mesmo assim, Jesus se mostra a ele. A partir da sua humanidade, ele pôde captar um pouco de quem é Deus. E, digamos, ele quis caminhar com Jesus, porque ele aceitou a sua humanidade. Se nós quisermos caminhar com Jesus, nós também temos que aceitar a nossa humanidade e entender que é assim que nós vamos caminhar. E aí, não tem ninguém que é maior que ninguém nesta caminhada, tá? Às vezes as pessoas chegam para mim, muitas das vezes, e falam assim, padre, reza a Deus para mim, já que você está mais perto de Deus. Será que eu estou mais perto de Deus? Eu acredito que Deus está no mesmo patamar para todos nós. Então, como é importante e bonito a gente perceber isso. Nós estamos no mesmo patamar. Para Deus somos todos iguais. Somos todos humanos. Criados do barro que Deus modelou e soprou e deu vida. E ali está aquele barro que se cair no chão é frágil, quebra. Tá? Precisamos então nos comportar como seres assim. Um grande perigo que nós temos então é de converter Deus em si. Como assim? Como assim? Tá? Entender Deus da maneira como eu represento Deus. Então Deus para mim é um Deus que faz milagres o tempo todo, então Deus é assim. Será que nós temos condições de dizer que Deus verdadeiramente é assim? Afinal de contas, então, se Deus faz milagres infinitos, por que existe fome no mundo? Será que é porque as pessoas então não têm fé? E eu, que sou uma pessoa que tenho fé, eu sou um privilegiado de Deus? Tá? Se Deus é totalmente da maneira como eu falo, como eu penso, por que será que as pessoas às vezes enfrentam enfermidades, por exemplo, enfrentam câncer, e que de maneira tão avassaladora vem e consome a vida da pessoa, e às vezes a pessoa pede, Senhor, tira isso de mim, e a doença não sai. Por que será?
é muito mais profundo tratar dessas questões relacionadas a Deus. Então tomemos muito cuidado com esse discurso de que eu conheço Deus, Deus me mandou dizer que tal, tal, tal e tal. Então quer dizer que eu sou um privilegiado diante dos outros, que Deus fala a mim e não fala aos outros. Então tem algumas coisas aí que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Para a gente não cair em discursos estranhos à nossa fé. Prova de uma teologia religiosa. A gente chega no Antigo Testamento, a gente encontra um Deus que é vingativo. É interessante isso. Vai ter guerras, então Deus vai à frente e guerreia. Tá? E nessa guerra, quando os povos vencem, é Deus que sai vitorioso, é Deus que está guerreando com eles. Vamos entender o que é guerrear com o outro. Significa matar o outro. Então quer dizer que Deus está matando o outro, matando a sua própria criação. É assim que nós entendemos Deus. Ah, mas, padre, está na Bíblia. Tá? A Bíblia é uma construção também humana. Inspirada por Deus, mas até a inspiração de Deus nós recebemos na nossa limitação. Tá? Deus nos inspira, mas diante da nossa limitação. Então o rosto de um Deus vingativo que nós temos no Antigo Testamento, de repente vê um rosto diferente no Novo Testamento a partir da experiência de Jesus. No Antigo Testamento podia-se dizer, alguém praticou um mal contra você, pratica aquela pessoa também algo de mal, porque Deus é assim, Deus é vingativo. No Novo Testamento não, Deus perdoa. Então, esta experiência de Deus, então, que nós vamos fazendo, a gente tem que compreender que ela está dentro daquilo que nós chamamos de limites humanos. Tá? E, por fim, meus irmãos, uma necessidade que nós trazemos para a nossa vida. Recuperar a humanidade. Quanto mais humanos nós formos, mais próximos do projeto de Deus nós estaremos. Deixemos então o nosso coração aberto para esta dinâmica na nossa vida. Estamos aí nos aproximando já do final do nosso encontro, tá? Estamos aí com 27 minutos de programação aqui nossa. Então eu gostaria de deixar meu abraço carinhoso a todas as pessoas, a todos que estão nos acompanhando, pedindo a Deus que possa derramar as suas bênçãos, derramar sabedoria em nossa vida e em nosso coração, e que Ele nos ajude a nos humanizarmos cada vez mais. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode deixar aí nos comentários. Semana que vem a gente traz essas dúvidas, essas questões, para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Então tenham todos uma excelente semana. Foi muito bom estarmos aqui unidos em mais uma edição de nossas Pílulas Catequéticas. Boa noite, fiquem com Deus.